Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1052. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Palmeiras e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo, Milan e Inter de Milão pela Liga dos Campeões. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milan, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Inter de Milão nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Terceiro jogo, Internacional e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quarto jogo, Bragantino e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quinto jogo, Santos e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo, Ceará e Vitória pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Sétimo jogo, Cuiabá e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Oitavo jogo, Flamengo e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nono jogo, Cruzeiro e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Décimo jogo, Sport e Tombense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Tombense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 11º jogo, Juventus e Sevilha pela Liga Eurocopa. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventus a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Sevilha nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 12º jogo, Botafogo e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. 13º jogo, Coritiba e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 14º jogo, Fortaleza e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 5 vitórias. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.